Quero cumprimentar os deputados que estão aqui conosco. Estamos vendo com tristeza Santa Catarina regredir em áreas fundamentais e que comprometem o futuro do nosso Estado. É o caso da educação e da saúde. Tudo isso, caros colegas, em nome da política. Enquanto vemos nacionalmente um importante debate sobre a democracia, em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, que esteve ontem aqui nesta casa, mudou o decreto para criar uma brecha e retomar o já ultrapassado modelo de indicação político-partidária para as direções das escolas. O governo do Estado escolheu ignorar a decisão de pais, alunos e professores que foram votar. Buscou o caminho da indicação político-partidária, com o silêncio e a anuência daqueles que tanto gritam em defesa da tal escola sem partido. Um caminho que é bem diferente do restante do país. O relatório de política educacional, abre aspas, seleção e formação de diretores, mapeamento de práticas em estados e capitais brasileiras, mostra que a maior parte dos estados brasileiros faz uso da eleição para a escolha dos seus diretores, 56%. Nós, catarinenses, a partir de agora, faremos parte da outra metade, dos 44% que não agem democraticamente. A diferença é que outros estados que ainda não fazem uso da eleição podem mudar e se adaptar aos novos tempos. Nós fizemos o contrário, pasmem, abrimos mão da escolha consciente, técnica e responsável. É comum ouvir aqui em Santa Catarina o discurso de que somos um estado diferente, que devemos nos aliar aos outros estados do Sul e do Sudeste, que são considerados mais desenvolvidos. Ora, deputados, as regiões Sul e Sudeste se destacam pela presença das eleições e pelo respeito aos resultados das urnas. Inclusive, na região Sul, conforme o mesmo relatório que citei há pouco, todos os estados, Paraná, Rio Grande do Sul, têm escolha democrática de diretores. A partir de agora, seremos os únicos da região Sul com indicação político-partidária. Enquanto nossos vizinhos seguem avançando, buscando os melhores caminhos, o governo de Santa Catarina resolveu olhar para trás e retomar métodos há muito tempo deixados de lado. Mas eu pergunto por que, quando o assunto é eleição de diretores, vamos adotar uma posição oposta aos nossos vizinhos? E como ser diferente se tornou a nova moda aqui? O que dizer, então, da vacina contra o Covid? A partir deste ano, o imunizante entrou para o calendário oficial de vacinação para atender grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos imunocomprometidos, pessoas com comorbidades ou deficiência, gestantes, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, detentos e trabalhadores da saúde. Mas, a partir desta inclusão, grupos começaram uma falsa discussão sobre os impedimentos de matricular crianças não vacinadas em escolas. Vamos analisar isso com calma. Vamos analisar essa situação. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe no artigo 14, inciso 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Desde que começou a vacinação contra a Covid no Brasil, que já é recomendado pelas autoridades sanitárias e de saúde. Quando as escolas pedem a carteira de vacinação, não é para perseguir a família que não vacinou o filho, nem barrar a matrícula, já que é garantido o acesso à educação, mas pede para acompanhar se todas as vacinas estão em dia. Precisamos lembrar, principalmente, lideranças como o governador e alguns prefeitos, que já eram listadas 17 vacinas
para crianças até 10 anos no calendário anterior e, a partir de agora, passam a 18 com o acréscimo do Covid. Antes de fazer falsa polêmica, nós, agentes públicos, temos o desafio de garantir que as nossas crianças estejam protegidas na volta às aulas de uma doença extremamente contagiosa e que, temos que lembrar, já matou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Não queremos perder mais ninguém. No restante do Brasil, há um grande esforço de imunização das crianças, cujo percentual vem caindo de modo geral, ano a ano. Corremos o sério risco de surgirem novamente doenças há tanto tempo desaparecidas, como é a poliomielite. Em 2022, para a gente ter uma ideia, o Brasil registrou um dos menores índices de vacinação da história recente, apenas 60,7%, conforme dados do próprio Ministério da Saúde. Ano passado, conseguimos avançar e aumentar o índice de vacinação, mas temos que recuperar urgentemente a confiança na Política Nacional de Imunização, tão falada pela secretária Carmen Zanotto. E o que fazem nossas lideranças políticas? Campanhas de conscientização, organizam postos de saúde e garantem estruturas para vacinar todos? Não. Vão para as redes sociais desobrigar famílias a vacinarem seus filhos. E, pasmem, por motivos eleitorais. Até agora, o governador de Santa Catarina e o de Minas Gerais foram os únicos a irem publicamente nas redes sociais desobrigar a vacinação de crianças contra a Covid, além, é claro, de prefeitos do nosso estado. Os votos, como percebemos, estão acima da vida e da... Mais um minuto, por gentileza. Obrigada. Os votos, como percebemos, deputados, público que nos acompanha, estão acima da vida e da saúde das pessoas, principalmente das nossas crianças. E isso vai ter um impacto muito trágico, principalmente quando os pronto-atendimentos, hospitais e UTIs pediátricos, já tão escassos, estiverem lotados. Quem vai garantir o atendimento e o cuidado dos pacientes? Os mesmos que se apressam em falar aos quatro cantos que não é preciso imunizar os alunos para matriculá-los nas escolas? Essas perguntas precisam de respostas, e estas devem ser dadas por nossos chefes do Executivo, tanto estadual quanto municipal. Por isso, é preciso agir com responsabilidade, menos demagogia política e mais compromisso com a vida das crianças, filhos e netos das nossas famílias. Se o voto de pais, alunos e professores não foi suficiente para garantir a eleição de diretores em quase metade das escolas em Santa Catarina, mais 30 segundos. Como a busca por votos, no caso da vacina da Covid, podem ter um peso tão grande que coloque em risco a saúde de crianças, professores e servidores das escolas? Senhor governador, senhores prefeitos, por que 2 pesos, 2 medidas? Santa Catarina exige uma resposta. Obrigada. Pelote, presidente. Pela ordem, ouço o deputado Ivan Nats. Enquanto Vossa Excelência chama o novo partido, só